eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de matemática, né? Deixei umas atividades para vocês fazerem de para casa. Estou voltando para fazer a correção e para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Vamos iniciar? Lá na página 248 estava assim, olha. As medidas confirmam suas estimativas. Foi uma atividade que nós fizemos na videoaula anterior, umas atividades que nós fizemos juntos. Vai ser uma resposta pessoal. Como eu falei para vocês, a distância da sala de aula depende da posição que o aluno fica lá. Se ele fica mais para frente, fica no meio ou mais para o fundo. E também pedi para vocês observarem na casa de vocês a distância que vocês ficam assistindo as videoaulas, fazendo as atividades até a porta, né, do quarto ou até um outro lugar. Então, uma resposta pessoal, tá bom? Aí lá na 248 tinha alguns trajetos aqui nessa praça, olha, né? E qual o caminho mais curto até o pipoqueiro? Pinte de azul. O pipoqueiro tá aqui, olha. O caminho mais curto é esse aqui, tá vendo? Esse é o caminho mais curto. Porque para dar a volta lá, né? Se ele tá aqui, o caminho mais curto para eles virem até o pipoqueiro é esse aqui. Usando um pedaço de barbante e sua régua como instrumento de medida, meça todas as opções de trajeto e responda. Você escolheu o caminho mais curto? Aí vocês poderiam olhar todas as possibilidades, né? Foram marcados 3 trajetos aqui. O maior mede 7 centímetros e o mais longo 14 aproximadamente, tá? Quanto mede o percurso que você escolheu? Também é uma resposta pessoal. Vai depender aí do percurso que você escolheu, ó. Se você escolheu o de 7, se você escolheu de 14, tá bom? E o caminho mais longo mede 14 centímetros, tá bom? Aqui, olha. O maior mede 7 centímetros e o mais longo 14 aproximadamente. Então, aí vocês teriam que usar a régua de vocês, melhor que o barbante, né? Porque o barbante dobra um pouquinho, pode dar alguma diferença. E a régua medindo, apoiando um livro e medindo com a régua num lugar fixo, seria bem melhor. Lá no 249 tinha um desafio. Será que você sabe dizer os sons que estes animais emitem? O pinto pia, o cachorro late e os bichos ilustrados abaixo. O que fazem? Eu já até deixei aqui, olha. Descubra os sons emitidos pelos animais usando um lápis de cores diferentes. Aqui, se vocês tivessem feito aqui, né? É uma atividade muito gostosa de fazer. Eu não fiz aqui, mas eu acredito que vocês fizeram aí na casa de vocês com um lápis colorido direitinho. Chegaram. O cachorro late, o porco grunhe, o cavalo relincha, a onça ruge, o sapo coacha e o elefante barre. Aqui estão as medidas desses animais, olha. O cachorro, 27,5 centímetros aproximadamente. O porco, 19,5, cavalo, 9, a onça também 9, o sapo, 10,5 centímetros e o elefante, 20,5 centímetros aqui. Marque o trajeto de cada animal usando barbante, aqui, olha. Ou vocês usariam lápis de cor ou barbante, aí ficava a critério de vocês. Perdoem, gente. Meça os pedaços de barbante usando a régua. Se vocês marcaram com barbante, depois vocês tinham que ter colocado na régua para verificar direitinho quantos centímetros, tá? E complete as informações de acordo com o som emitido e as medições. Olha aqui, eu deixei completo aqui e agora está aqui, ó. O cavalo relincha, trajeto percorrido 9 centímetros. O elefante brama, o trajeto percorrido 25,5 centímetros. O tigre ruge, 9 centímetros percorrido de trajeto. O porco grunhe, 19,5 centímetros. Olha aqui, gente, o porco foi o maior, o trajeto dele foi maior. O sapo coacha, sapo que foi maior, né? Sapo e o lobo, ó.
O sapo, 27 centímetros e meio. O sapo, 10 centímetros e meio, me perdoa. O lobo late, então o percurso que ele teria que ter percorrido, 27 centímetros e meio. Eu espero que vocês tenham feito aí direitinho, ou com linha, ou com barbante. Depois, medido na régua de vocês. Geralmente a régua tem 30 centímetros, a que vocês usam. Existem réguas de todos os tamanhos. Mas aí, aqui deu até 27 centímetros e meio. Então, daria tranquilo para medir com a régua de vocês. Qual a medida do maior trajeto percorrido? 27,5. E qual foi o animal que percorreu esse trajeto? O lobo. E qual a medida de menor trajeto? Olha, 9. Ó. Quem que percorreu? O cavalo e o tigre. Qual a diferença entre as medidas desses dois percursos? Aí seria o maior percurso, 27 centímetros e meio, menos 9 centímetros, que daria 18 centímetros e meio. Para fazer essa operação, é só colocar vírgula debaixo de vírgula, tanto na adição quanto na subtração de números decimais, né? Esses números com vírgula. Vamos dar continuidade aqui, gente. Lá na 251 estava assim, olha. Catarina e Gabriela moram no mesmo prédio e se divertem escolhendo os caminhos diferentes para chegar à escola, onde estudam. Observe na ilustração a seguir o prédio e a escola. Aqui no livro de vocês, dá para vocês visualizarem melhor, mas a escola está aqui, ó, tá? Trace o caminho mais curto para ir do prédio das meninas até a escola. Então, olha aqui o caminho mais curto, olha. Aqui é o prédio, tá vendo? Esse aqui, onde eu estou passando o cursor, para ir até a escola. Trace outros 2 caminhos possíveis para ir do prédio da Catarina até a escola. Quais são os outros caminhos possíveis? Esse aqui é o mais curto, né? Quais são os outros possíveis? Vocês poderiam ter marcado aqui, dado volta aqui também, ó. Ou então, por aqui, voltado aqui, teriam vários caminhos, porque tem ruas paralelas. Então, meça utilizando barbante e régua cada um dos caminhos. O caminho 1, que foi esse azul aqui, olha, deu 19 centímetros. Agora, o caminho que vocês escolheram, eu não sei. O percurso, o tamanho do percurso. Aí, a resposta é pessoal também, tá bom? Considerando que cada centímetro corresponde a 100 metros do trajeto, qual a distância em metros que as meninas vão caminhar até a casa da casa até a escola, passando pelo caminho mais curto? Se passarem pelos caminhos mais curtos, não vai ser 19 centímetros? Cada centímetro não vale 100 metros? Aí a gente faria a multiplicação. 19 vezes 100, que daria 1.900 metros. Essas multiplicações com zero, com números decimais, vocês vão aprender ainda, tá? E o lugar mais longo? Também uma resposta pessoal, porque cada um registrou a sua medida aí. Vamos para a próxima aqui. Eu pedi para vocês também o que a gente mede em quilômetros. Porque metro é a unidade, olha, tem o metro, tem os múltiplos do metro, que são unidades maiores que o metro, e tem os submúltiplos do metro. Metro é a unidade padrão de medida. Agora, o quilômetro, ele é maior que o metro. Então, o que a gente mede com quilômetro? O que vocês marcaram? O que vocês pesquisaram? Vamos ver aqui, olha. Utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre cidades, estados, países. Também a gente pode usar quilômetros de um bairro a outro, tá bom? De uma rua a outra, a gente costuma falar metros. Agora, por exemplo, do Barreiro até o bairro Diamante, até o bairro Tirol, até Iberité, até o bairro da Colina, até o bairro Olaria, né? Esses bairros aqui adjacentes, mais perto, mais próximos, a gente pode usar metros também, tá? Ou quilômetro. Daqui no Barreiro tem aproximadamente 5 quilômetros. Cada quilômetro tem 1.000 metros, então 5.000 metros.
A título de curiosidade isso aqui, tá, gente? Então, o metro é utilizado para expressar a altura das pessoas, né? Quanto você mede? 1 metro e quantos centímetros? Aquelas pessoas muito altas, jogadores, principalmente de basquete, de voleibol, né? Eles medem mais de 2 metros. A altura mínima, me parece, é 1,80 m, 1,90 m, 1,80 m e poucos. Mas eles são muito altos. É utilizado para medir pessoas, comprimentos, largura também, a largura de uma sala, largura de um terreiro, a largura de um campo. O centímetro, que é uma unidade menor que o metro, decímetro é 10 vezes menor, centímetro é 100 vezes menor. É a medição de distância entre mapas, tamanhos, mesas, objetos e pequenos objetos. Por exemplo, eu vou pegar aqui um lápis, ele não está inteiro. Eu vou medir esse lápis com metro? Não, eu vou medir esse lápis com centímetro. Ele tem menos que 30 centímetros. Como que eu sei? Porque uma régua de 30 centímetros é maior, não é? Esse lápis é menor. Então, aproximadamente, ele já foi usado, ele deve ter uns 15 centímetros. Estou fazendo uma estimativa, tá? Então, a borracha também é um objeto que a gente mede em centímetros. Vamos praticar um pouquinho aqui, gente. A professora de educação física mediu a altura de alguns alunos do 3º ano e anotou em um quadro, observe abaixo a altura de algum deles. A Marta era 125 centímetros, Guilherme 130, André 128, Luana 129, Tiago 131, Marcela 127. Ela mediu aqui em centímetros. Aquela fita métrica, ali tem um metro e tem as subdivisões dele também, tá? Escreva o nome dos alunos por ordem crescente de altura. Vamos ver como é que ficou. Marta é a menor, depois a Marcela, André, Luana, Guilherme e Tiago. 125 centímetros eu posso ler assim também, olha, 1 metro e 25 centímetros. 130 eu posso ler 1 metro e 30 centímetros, 1 metro e 28 centímetros, 1 metro e 29 centímetros, 1 metro e 31 centímetros, 1 metro e 27 centímetros. Então, aqui está organizado a medida da altura desses alunos em ordem crescente. Quantos centímetros Luana tem a mais que Marcela? Olha aqui. Luana tem 129 e Marcela tem 127. É só fazer a subtração. 129 menos 127 e encontrei 2 centímetros. Quem tem a menor altura? Vamos ver aqui. A Marta, porque ela não foi a primeira aqui na ordem crescente. Ela tem 1 metro e 25 centímetros. Ela é menor. E qual é a maior? É o Tiago. Tem 131 centímetros ou 1 metro e 31 centímetros. Quantos centímetros André tem a menos que Tiago? O André tem 128. Para eu saber, eu vou fazer 131 menos 128. Deu 3 centímetros de diferença, tá? Vamos ler aqui agora. Os sanduíches de metro, olha, gente, que tamanho de sanduíche. São vendidos em algumas padarias e lanchonetes para festas e outros eventos. É claro que a gente não vai comprar 1 metro de sanduíche. Quem vai dar conta de comer? O sanduíche que a gente come mais ou menos, acredito que não tem nem 50... Não, o sanduíche que a gente come, se a gente for medir o tamanho do pão, uns 20 centímetros, 15 centímetros, depende do tamanho do pão, né? Em sua opinião, por que eles recebem esse nome, sanduíches de metro? Por que vocês acham, né? Isso aqui é uma curiosidade também, que recebe esse nome. O nome está relacionado com o comprimento do pão usado para fazer o sanduíche. Olha que pão imenso. Se for um pão de sal, que a gente toma café, esse pão francês, quantos pães caberiam aqui nesse pão enorme aqui? Muitos pães, né? Então, por que recebeu esse nome?
por causa do comprimento do pão. Vamos fazer juntos agora a 252, fazendo, eu vou explicando aqui também para vocês. As grandes distâncias são medidas em quilômetros, entre uma cidade e outra, entre um país e outro, né? Cada quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, se eu andei daqui até no Barreiro, se eu falei que tem aproximadamente 5 quilômetros, e cada quilômetro tem 1.000 metros, então daqui até o Barreiro, do Tirol até o Barreiro, tem aproximadamente 5.000 metros. Para escrever de modo mais curto a palavra centímetros, usam-se as letras CM, C de 100 e M de metro, centímetros, em metro. Usa-se a letra M para escrever, abreviar metro. Em quilômetro, usa-se a letra K, que significa 1.000 vezes, e o M, metro. Então, a abreviatura de quilômetros, aqui escrito por extenso, é KM. Quando eu vejo essa abreviatura, eu vou ler quilômetros. Ao multiplicar por 1.000, você deve acrescentar 3 zeros ao número multiplicando. Olha, 4 vezes 1.000. 4.000. Eu fiz 4 vezes 1, 4. E 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Não se preocupem, estou hoje iniciando, introduzindo. Nós faremos muitas atividades assim, tá bom? Você já deve ter observado que nas estradas as distâncias são medidas em quilômetros. Olha aqui. Boa Vista, 5 quilômetros. Vargem do Sul, 25. Poços de Caldas, 48. Essa aqui depende de onde a pessoa está, né? Na rodovia, de onde ela está. Como se chama a cidade onde você mora? Resposta pessoal. Nós temos alunos que moram em Sarzedo, que moram em Belo Horizonte, que moram em Ibirité. Aí cada um vai colocar o nome da cidade que mora, tá? Sua cidade é longe ou perto da capital do estado? A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. Então, quem mora em Sarzedo, quem mora em Ibirité, quem mora em Sarzedo e Ibirité, moram perto de Belo Horizonte, mais perto que pessoas que moram em outras cidades do nosso estado. Eu sou de Ouro Preto. Da minha cidade até Belo Horizonte, ou de Belo Horizonte até a minha cidade, aproximadamente 100 quilômetros. Então, 100 vezes 1.000 dá mais de 100.000 metros, né? Olha aqui, gente, a medida de quilômetros. Também eu peguei essas placas. Quando vocês viajam, vocês devem ter observado essas placas nas rodovias, né? Cachoeiro do Curiango a 12 quilômetros. Entrada, sejam bem-vindos. Use somente as lixeiras. Então, aqui, gente, é um lugar que a pessoa está aqui na rodovia e vai entrar para aí. Então, tá uma placa indicando. Então, quem está aqui vai ter que andar mais 12 quilômetros até chegar ao lugar. Cachoeira do Curiango, 12 quilômetros. Cada quilômetro tem 1.000 metros, então 12.000 metros, né? Aí aqui, quem está aqui também, ó, por essas redondezas, que quiser ir para Estiva, vai andar mais 21 quilômetros. Para Cambuí, mais 37 quilômetros. E para São Paulo, 191 quilômetros. Então, a gente está fazendo a introdução da unidade de medida. O padrão é o metro, ele tem os múltiplos e submúltiplos, tá? Não se preocupem, não assustem com esses nomes, que tá tranquilo. Agora nós faremos apenas uma introdução e a gente vai fazer muitas atividades por aqui, tá bom? Aí, gente, lá na 253 estava assim, olha. Qual a distância em quilômetros entre a sua cidade e a capital do estado? Aí, cada um também é uma resposta pessoal. Quem mora em Ibirité, quantos quilômetros tem de Ibirité até Belo Horizonte? Pesquise e coloque aí no livro de vocês. Quem mora em Sarzedo, quem mora em Contagem, eu não sei quais de vocês. Quem mora em Belo Horizonte, mesmo a distância do bairro até Belo Horizonte também, é muito interessante você pesquisar e colocar aí, tá bom? Como eu falei para vocês, daqui até no Barreiro são 5 quilômetros.
Agora, daqui do nosso bairro, bairro Tirol, bairro Diamante, bairro Olaria, até a cidade, eu acredito que deve ter mais de 30 quilômetros, porque daqui até o Barreiro tem 5, né? Existe alguma cidade maior que esteja mais perto da sua que da capital? Existe alguma cidade maior que esteja mais perto da sua do que a capital do seu estado? Não. Porque as cidades são chamadas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, Ibirité, Contagem, Sarzedo. Qual a distância em quilômetros do lugar onde você mora até essa cidade? Qual é a distância de Belo Horizonte até Ibirité, até Contagem, até Sarzedo? Uma curiosidade para vocês pesquisarem aí, tá bom? Túnel do tempo. A necessidade de medir é muito antiga. Por muitos e muitos anos, cada região teve seu próprio sistema de medida. Cada lugar tinha uma unidade de medida, que geralmente era baseada em unidades arbitrárias, impressa, por exemplo, em palmo, pés, polegada, braça, entre outros. Isso criava muitos problemas. Imagine, aqui mede 4 mãos, mas a minha mão é maior que a mão de alguém ou menor que a mão de outra pessoa. Então, para poder ter uma unidade padrão, vamos ver aqui o que foi feito. Criava muitos problemas quando as pessoas de regiões diferentes queriam negociar seus produtos, o que dificultava o comércio, pois as pessoas de uma região nem sempre conheciam o sistema de medida de outras regiões. Entretanto, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas, quer dizer, mais corretas e diversificadas com várias unidades. Atualmente existem acordos internacionais que padronizam os instrumentos de medida. Por que é importante padronizar um instrumento de medida, gente? O país vai vender um produto para outro país, se for em metros, qual que é a medida do outro país? Se o outro país tiver a comunidade padrão pé, quanto que mede um pé lá? Com certeza, cada país com a unidade de medida diferente tem o valor também correspondente. Olha aqui, então nós estamos introduzindo medidas de comprimento e medidas de massa. Massa, mas massa é massa de bolo? Sim, massa de bolo, mas a palavra massa aqui quer dizer uma unidade de medida. Como é que a gente mede em massa? A unidade de medida de massa é o grama, unidade padrão. A gente não fala a grama. Por exemplo, se você for comprar na padaria presunto, mussarela, você não fala eu quero 200 gramas. De jeito nenhum, 200 gramas. Porque grama é uma palavra masculina, porque deriva do quilograma, tá? Resolvendo problemas. Abaixo estão indicadas as medidas de alguns animais da fauna brasileira. A onça pintada, até 2,20 metros. A maior tem 2,20 metros, né? A altura de comprimento. A altura 70 centímetros e o peso 90 quilos. A ema, comprimento dela é até 2 metros. A altura 1,70 m, 25 a 30 quilos. Então ela não é muito pesada. Mico-leão dourado tem 65 centímetros de comprimento, 2,5 réguas da gente. E o peso dele é 550 a 600 gramas. Comprimento do lobo-guará, 1,5 m, 1,50 m, corpo e cauda, vai desde a boca até a cauda. A altura dele é 1 metro, que é do pé até aqui o dorso, né, da coluna, e o peso 23 quilos. Tucano de bico preto, comprimento 53 centímetros, 1,5 régua mais ou menos. Peso 350 gramas. Anta tem 2,60 metros de comprimento. A anta até agora é o maior animal, né?
porque a ema é 1,70 m. A altura, não, comprimento 2 metros. O comprimento da anta é maior, 2,60 m. A altura é 1 metro daqui até aqui, né? E o peso 200 quilos. Qual dos animais tem maior comprimento? Acabei de falar aqui, olha, a anta, né? Tem 2,60 m. Qual animal é mais alto? Mais alto aqui na altura, 1,70 m é a ema. O animal mais alto é também mais pesado? Não. Por quê? Nem sempre uma pessoa mais alta é mais pesada do que uma pessoa mais baixa. A gente tem que olhar aí o peso dela, né? Que é a unidade de massa. Qual dos animais tem menor peso? O tucano. Nós vimos aqui que ele pesa 350 gramas. Quanto ele pesa? 350 gramas. Qual o nome do animal mais pesado? Anta também. Olha o peso da anta, gente. 200 quilos. É muita coisa, né? E quanto ele pesa? É 200. Olha aqui, gente. 200 quilogramas. Eu coloquei aqui 200 gramas, não. Me perdoem, aqui tem o K antes do G, tá? 200 quilogramas. Estou fazendo a correção oral aqui, é o KG, quilograma, tá bom? O mico-leão dourado pesa mais ou menos de 1 quilo. 1 quilograma tem 1000 gramas. Ele pesa menos. Qual o maior peso que ele pode atingir? O maior peso dele é 600 gramas. Entre os animais apresentados, qual tem o peso mais aproximado ao seu peso? Qual tem o peso mais aproximado ao seu peso? A ema. Porque olha aqui, vamos ver. A ema pesa de 25 a 30 quilos. E vocês, alunos do terceiro ano, eu acredito que quem pesa mais de 30, 31, não tem 31, 32, tem alunos altos também na sala, né? Você pesa mais ou menos que esse animal? Mais que 30? Qual animal, gente? A ema, de 25 a 30. Vocês pesam mais ou menos que 30 quilos? Também uma resposta pessoal. Eu não sei qual é o peso de vocês. Você é mais alto ou mais baixo que ele? Vamos ver a altura da ema? Ela tem até 1,70 m de altura. Então, com certeza, vocês são mais baixos, eu também sou mais baixa. Você se acha gordo ou magro? Resposta pessoal, tá? Por quê, gente? Isso é uma questão que a gente tem que cuidar com muito cuidado, com muito respeito. Dos bichos apresentados, qual chamou mais a sua atenção? Desses bichos aqui. Foi a ema? Foi a anta? Eu confesso que eu assustei com o peso da anta, achei que fosse menos. Aí também uma resposta pessoal. E por quê? Se eu fosse deixar minha resposta registrada aqui, eu achava que a anta pesasse menos que 200 quilos. Ou se você achou o animal menor, pequenininho, e o peso dele pequeno, você pode colocar aí também. Aí é uma resposta pessoal. Gente, então, olha, fizemos até aqui, né? 255 juntos. Eu vou deixar de para casa para vocês de 256 até 259. São unidades também de medidas de comprimento, de massa, de capacidade. Vocês leiam direitinho, tentem resolver. Muitas dessas respostas são pessoais, que vai depender da altura, do peso de cada um, tá bom? Não deixem de fazer, que eu volto na próxima videoaula fazendo a correção dessa atividade. E depois que a gente terminar, nós vamos fazer bastante atividade com essas unidades que a gente está aprendendo, tá bom? Então, gente, que Deus fique com Deus, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.